Você se considera uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita? Uma pessoa comunista ou capitalista? Uma pessoa que prioriza discussões econômicas ou sociais dentro de um ambiente político? Você defende uma economia mais liberal, baseada nos princípios da mão invisível do Adam Smith? Ou você prefere uma economia que o governo tenha mais estatais e mais influência no comércio? Eu sei que essas perguntas deixam a gente prestes a explodir, mas hoje a gente vai entender como que a ideologia e o romantismo de um mundo melhor faz com que a gente abra mão de toda a lógica e toda a realidade, fazendo com que nós não tenhamos discursos sensatos e não sabemos debater muitas vezes com quem pensa diferente da gente. Bom, primeiro a gente tem que entender sobre o conhecimento. O conhecimento, de fato, é um dos pilares mais importantes da humanidade, é um dos pilares mais fundamentais para a evolução da sociedade como um todo. Desde a antiguidade, o conhecimento fez o ser humano evoluir em vários âmbitos da vida: biológico, racional, lógico e até também metafísico. É através do conhecimento e da autorreflexão que o ser humano se diferencia de todos os animais da cadeia alimentar. As ideologias políticas, as ideologias econômicas, a valorização de algo que está além do físico e do biológico, a valorização de um Deus, de uma religião, de um conjunto de ideias, a paixão pela harmonia das coisas, é uma das particularidades do próprio ser humano. Bom, mas assim como a vasta gama de ideologias, debates econômicos, religiosos ou políticos traz novos benefícios muito bons, por sinal, para o funcionamento da sociedade, e a romantização de um mundo melhor, de um coletivo melhor ou até mesmo de um individual melhor traz novas atitudes que beneficiam a própria pessoa ou o redor dela. Se essas duas coisas, ideologia ou romantismo, não forem discernidas pelo ser humano com uma prudência, faz com que a gente fique cego e abandone, abdique de toda a lógica possível da realidade. Mas o que é romantismo? O romantismo, no sentido desse vídeo aqui, não tem nada a ver com um período literário. O romantismo que eu quero abordar nesse vídeo é a expectativa de um mundo melhor, a idealização de um mundo de arco-íris, onde todo mundo é beautiful people, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo compartilha seus sentimentos e pensamentos, onde tudo é arte. Isso é romantismo, esse é o romantismo que eu tô falando aqui. E o que é ideologia? Ideologia é um grupo de ideias, sejam elas sociais, econômicas, etc., que pode ser enquadrado no âmbito político, no âmbito religioso ou no âmbito econômico, economia liberal ou economia a partir de um ponto de vista marxista, ou direita, esquerda, evangélico, católico, judeu, ateu, enfim, etc. E hoje, respectivamente hoje, nos tempos modernos, atuais, a gente vê uma discussão calorosa em todos os âmbitos da sociedade. Todo mundo brigando com todo mundo, é um ping-pong de lá de cá. E diante ao contexto de hoje, de tecnologia, de redes sociais, as pessoas que são idólatras de alguma ideologia, ou pessoas que romantizam tudo, que acham que o mundo é um mil maravilhas, essas pessoas são influenciadoras. Elas têm vários seguidores. Essas pessoas ganharam voz. Sempre existiram pessoas assim, sempre existiram pessoas cegas da realidade. Você pega o Instagram, você vê reels e reels de pessoas bostejando literalmente pela boca várias coisas sem sentido em prol de uma tal ideologia ou de uma tal convicção que ela tem própria, que ela acha que todo mundo vai concordar com ela. Detalhe, de acordo com sociologia, com filosofia, história, geopolítica, enfim, etc., a ideologia ela é quase sempre proveniente de algum tipo de romantismo em relação ao mundo melhor ou algum funcionamento diferente ou melhor da sociedade. Bom, e hoje, graças às redes sociais, ao Instagram, o romantismo ele chegou num nível exacerbado. A expectativa, a régua subiu. Você tem que ser a melhor pessoa possível, você tem que acordar 4 da manhã e, enfim, aquelas coisas que eu falei no último vídeo. Você tem que sorrir sempre, você tem que sair na rua sempre e sorrir e falar que tá tudo bem e ser uma pessoa radiante, feliz, alegre, sendo que a realidade não é assim. É claro que você tem que se esforçar no seu trabalho e tal, mas tudo é um processo. E a realidade é muito diferente, a realidade é triste, o mundo de fato ele te empurra para baixo. Se você não tiver uma coragem, uma resiliência, você vai se decepcionar muito. O romantismo, assim como eu disse, ele é uma espécie de expectativa. Expectativa sempre dá em decepção, porque a expectativa está além do nosso controle. A gente não controla o resultado de uma entrevista de emprego, o resultado de uma prova. A gente controla o desempenho que a gente vai ter
nessas fases, né? Mas quando a gente começa a colocar uma expectativa, a gente passa a não ter mais lógica, não pensar com o nosso próprio cérebro, e a gente fica, é como se tivesse um filtro, um óculos aqui, que tudo que entra e sai é filtrado por aquele enviesamento que você mesmo construiu para você, e você não consegue mais pensar, não consegue mais raciocinar. A ideologia política, ou a ideologia econômica e religiosa, como eu já citei aqui, a gente vê hoje nas redes sociais, né, pessoas defendendo o indefensável. Pessoas que, quando questionadas sobre a ideologia delas, sobre o que de fato elas acreditam, acusam você de racista, fascista, nazista e tudo que termina com ista, porque um questionamento para essas pessoas é um confronto. Essas pessoas não sabem mais debater, conversar, questionar, defender o seu ponto de vista. Cara, pega um debate político, sei lá, das eleições de 2022 ou das eleições de 2018, ou assim, pessoas sendo questionadas em manifestações. Você vai ver que normalmente são argumentos populistas, fora de lógica, não tem um debate ali, é só um bostejamento de ideologia. É importante a gente lembrar que tem pessoas assim, que normalmente, principalmente a massa política brasileira, e quando eu digo massa, não é o político literalmente, mas é a população, principalmente acadêmica, tá? Porque quando a gente imagina a universidade, né, a gente imagina ideias sendo discutidas, sei lá, um grupo de sala assim, super idealizado também, romantizado, de que as pessoas estão discutindo as ideias nos melhores argumentos possíveis, mas não é assim. Se você pensa diferente em um grupo que pensa majoritariamente diferente da sua ideologia, você é visto como um cara burro, desprezível, e você é deixado de lado. E você muito provavelmente vai se prejudicar quanto às suas notas e ao seu desempenho escolar. Em universidade e ambiente acadêmico brasileiro, hoje, não existe mais diversidade de ideias. Não existe um debate saudável de ideias. O que existe é ataque e contra-ataque. O que existe é censura por parte dos alunos contra os próprios alunos. O que é doido isso. O que não só acontece na academia, mas acontece também na população em geral. É uma hostilidade sem sentido, sem lógica com quem pensa diferente de você. A partir do momento que você acredita que você é comunista e eu questiono o seu comunismo, eu não estou questionando a sua pessoa, eu estou questionando a sua ideia. A partir de um ponto, e quando eu falo comunismo, eu não estou apontando que é de esquerda, que é de direita, não, que a esquerda é normalmente assim, que a direita é normalmente assim. Porque tem pessoas dos dois lados que são assim. O problema não são as ideias, são as pessoas. Cara, assim, em nome da ideologia, coisas que são sem sentido de você defender, ou fora de time, ou fora de hora. Por exemplo, pronome neutro. Pô, você quer de fato ensinar na escola pronome neutro, ele, elo, delo, nem sei como fala essa bosta aí, quando num país que nem o Brasil, o maior país da América Latina, tem não sei quantos % de pessoas analfabetas. Analfabetos funcionais, crianças que não sabem ler. Qual é o sentido de você impregnar na cabeça da pessoa, do menino, da menina, aquele tipo de coisa? Que nem ortograficamente certo é. Outra coisa, mais polêmica ainda, banheiro trans. Mas é sério que é necessário investir nisso hoje, onde tem muitas pessoas que literalmente cagam no chão? Literalmente não tem saneamento básico em casa. O mesmo riozinho, riachinho no fundo de casa da pessoa, que ela lava roupa, é o riachinho onde ela deposita a urina dela, onde ela caga lá. Você acha certo num país assim, o cara colocar um político, presidente A e B, colocar banheiro trans ali? Gastar milhões de verba que é proveniente do seu salário e do meu pra fazer isso? Você não acha que é meio fora de sentido? E outra, só por esse argumento eu vou estar disposto a receber vários julgamentos futuros. Ah, que não sei o que, você, preconceituoso, racista, mas assim, meu mais sincero foda. E pra concluir essa breve reflexão, eu podia ser clichê aqui e falar, não, que nós temos que ser abertos e ouvir as opiniões diferentes, as perspectivas, e respeitar, e não sei o que, e não sei o que lá, mas isso é o dever de todos. Se você é de esquerda, se você é de evangélico, católico, ateu, judeu, do candomblé, da macumba, enfim,
A gente tem que aprender a respeitar e a conversar. Mas o ponto é, a gente precisa saber quem a gente é também. É claro que a gente tem que estar com a mente aberta, tem que estudar para ampliar as perspectivas, mas a gente tem que saber o que a gente concorda e não concorda. E hoje a gente está num período que, se eu venho enfiar a goela abaixo que você tem que acreditar e tem que concordar, você tem que ficar quieto e concordar e beleza e show. Sendo que não é assim. E assim, a gente de vez em quando tem que ser, e eu vou colocar bem entre aspas isso, a gente tem que ser radical nas nossas ideias. A gente tem que saber, a gente tem que estudar, velho. A gente tem que, se matar de estudar pra gente saber o que a gente concorda, quem que a gente é, o que a gente tá disposto a abrir mão ou levar como princípio. Pra ninguém vir até a gente, enfiar a goela abaixo que a gente tem que concordar com A ou B e a gente tem que ficar quieto. Ah, mas você não tá sendo muito radicalista? Tô. E tem que ser assim de vez em quando. Se você for pegar a história, nenhuma revolução foi a partir de respeito e consideração. Foi tudo a partir de pegar no fuzil, tomar o governo. Revolução Francesa, que mudou o mundo. Revolução de 1912 na Rússia. Eu não vou entrar no mérito se a revolução foi boa ou não. Porque de fato a União Soviética foi uma bosta, o regime comunista foi uma merda. Quebrou o país, vários massacres, gulags, holodomor. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas estou falando aqui que de vez em quando a gente tem que ser radical, a gente tem que ser corajoso e ignorar o que vão pensar da gente depois. A gente tem que estar disposto a defender o que a gente acredita. Aí eu te pergunto, o que seria de Martin Luther King, de Malcolm X, de Gandhi, de Tiradentes, de Jesus Cristo, se esses caras não fossem pessoas radicais? Pessoas que defenderam o que acreditavam sem medo das consequências, sem medo de tomar pedrada. Se Jesus Cristo na primeira parada ali, no primeiro confronto dele falasse, não, você tá certo, eu vou concordar com você, o que seria da gente? E outra, isso vai mudar? Isso vai melhorar? E eu digo pra você, não vai melhorar. Vai piorar, as coisas vão ficar do jeito que tá. Nada vai se tornar tão pacífico quanto era antes. Muito pelo contrário, as pessoas estão ficando cada vez mais hostis, cada vez mais impacientes. Assim, as coisas tendem a ficar piores do ponto de vista de debate ideológico. As coisas tendem a ficar mais agressivas. As pessoas tendem a ficar mais frias quanto ao debate e partir logo para agressão. E o conselho que eu dou nesse vídeo, para deixar registrado aqui, é isso, cara. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser radical quanto às nossas ideias de vez em quando. Tá, a gente tem que estudar pra caramba, a gente tem que conversar com todo mundo, mas só que a gente tem que saber quem a gente é. Sempre na base do respeito e do argumento lógico e sábio, do argumento inteligente. E sempre nunca ter medo de defender aquilo que você acredita. Nunca ter, porque na minha sala tem 20 alunos que são de esquerda, então logo eu vou ser de esquerda. Não, velho, se você se identifica com direita, você continua sendo de direita. E se perguntarem a sua opinião, você fala, mano, foi uma bosta que eu ouvi hoje e eu não concordo. Mas eu não tenho medo das consequências futuras que vão vir. Ao contrário também, se você tá num grupo de direita e você é de esquerda, se você tá num ambiente que sei lá, velho, você é católico e tem um monte de cara do candomblé falando mal de católico, ou vice-versa, enfim, cara, não é essa a questão do vídeo. E sim o fato de você saber defender quem você é e as coisas que você acredita.